Olá, turma. Meu nome é Raquel, serei a sua professora de Química e hoje abordaremos um assunto muito interessante que tem tudo a ver com a nossa disciplina. Falaremos sobre Química, Tecnologia, Economia e Política. Como vocês acham que isso se relaciona? Bom, vamos citar alguns exemplos. Então vamos falar um pouco sobre o diamante. O que torna o diamante mais precioso é claro que é o seu brilho. Porém, para os cientistas, são as suas propriedades. Em 1955, os cientistas recriaram em laboratório, usando altas temperaturas e pressão, uma mistura de metal e carbono em diamante. Porém, nem o seu brilho nem a sua cor ficaram parecidas com o diamante original. Porém, podemos ver que é possível associar o laboratório ao mercado. Bom, olhando agora para a tabela periódica, a gente percebe inúmeros elementos. Temos até o diamante no carbono, como qual estávamos falando, e muitos desses elementos eles são utilizados no nosso dia a dia, a junção de um com o outro. Isso vai formando os elementos da natureza ou os elementos sintéticos, aqueles feitos em laboratório. Bom, o material não precisa ser novo para ser surpreendente. Às vezes, basta olhar para ele de forma diferente. Muitas das vezes, alterar a temperatura ou a pressão pode mudar as suas propriedades. E foi assim que os cientistas descobriram a supercondutividade. Bom, essa força do ímã vem de uma corrente elétrica que se manterá para sempre, sem qualquer fonte de energia. Teríamos, então, um transporte de velocidade elétrica sem atrito. Sem dúvida, essa foi uma das maiores descobertas científicas até os tempos de hoje. E como a descoberta desse ímã e dessa supercondutividade beneficiou os nossos dias. Temos também outros elementos, como a placa de silício, que revolucionou o mercado da computação. E inúmeras descobertas do carbono, como o carbono 60 e a sua estrutura, que parece uma bola de futebol, proveniente do grafite. Temos também a descoberta do urânio como fonte de energia e radioatividade. Bom, agora vamos falar sobre o petróleo, que sem dúvida é uma das maiores fontes de renda, economia e política do nosso país. Há inúmeras teorias sobre o surgimento do petróleo, porém a mais aceita é que ele surgiu através de restos orgânicos de animais e vegetais depositados no fundo de lagos e mares, sofrendo transformações químicas ao longo de milhares de anos. Substância inflamável possui estado físico oleoso e com densidade menor do que a água. Sua composição química é a combinação de moléculas de carbono e hidrogênio, ou seja, os hidrocarbonetos. Vamos falar agora de alguns derivados do petróleo, que além de gerar a gasolina, que serve de combustível para grande parte dos automóveis que circulam no mundo, vários produtos são derivados de petróleo, como, por exemplo, a parafina, o gás natural, GLP, produtos alifáticos, nafta petroquímica, querosene, solvente, óleos combustíveis, óleos lubrificantes, óleo diesel e combustíveis de aviação. Bom, turma, diante disso tudo, podemos fazer a seguinte pergunta: onde está a química? E diante da resposta, perceberemos que ela está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa economia, na nossa política. Percebemos então como os elementos químicos e as reações químicas estão presentes no nosso dia a dia e como precisamos dela para a nossa economia. Concluímos então que laboratório e economia são duas coisas que devem andar juntas para uma maior economia, uma política mais sólida e principalmente um crescimento em nosso país. Bom, turma, e essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.